A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus, né? Honras e glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Aqui estou mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre, louvado seja Deus. Desta feita, estou trazendo para vocês, louvado seja Deus, a segunda parte, louvado seja Deus, dos 3 estágios de Jó. Nós tivemos, louvado seja Deus, a primeira parte do estágio de Jó, louvado seja Deus. Agora estamos na segunda parte, louvado seja Deus, louvado seja o nome de Jesus, né? E depois teremos outra parte. São os 3 estágios da vida de Jó, louvado seja Deus. Acredito eu que vai ser dividida em 4 vídeos, louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, a continuidade, louvado seja Deus. Jó, capítulo 1, versículo, louvado seja Deus, do 9 ao 21. Glória a Jesus. Versículo 9 em diante, diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, louvado seja Deus, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? As obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Versículo 11 em diante. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam, e as jumentas passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Louvado seja Deus. Versículo 16 em diante. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer as novas. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Está aí. Louvado seja Deus. Esses versículos sagrados que eu acabei de ler. Pois bem, o versículo 9 diz, então respondeu Satanás ao Senhor, louvado seja Deus, e disse, porventura teme Jó a Deus debalde, louvado seja Deus. Essa foi a segunda vez em que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar diante do Senhor Deus. Glória a Jesus. E foi a segunda vez também que o Senhor perguntou a Satanás, observaste meu servo Jó?
homem temente, sincero, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia-se do mal. Então foi quando Satanás disse isso ao Senhor, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Glória a Deus. Primeiramente, eu quero dizer que a palavra Satanás significa acusador, adversário e inimigo. Então o diabo, ele é nosso acusador, meus irmãos. Louvado seja Deus. Ele procura nos acusar diante de Deus. Por isso que nós devemos andar de acordo com a palavra de Deus, para que Satanás não tenha o que nos acusar. Ele é o nosso adversário, louvado seja Deus. Ele é o nosso inimigo também, louvado seja Deus. Se ele é o nosso inimigo, ele não quer ver o nosso bem, louvado seja Deus. Só deseja o mal para nós, louvado seja Deus. Então, veja bem. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Louvado seja Deus. Ou seja, o diabo estava dizendo: será que Jó, louvado seja Deus, não tem razões para temer a Deus? Não é à toa que Jó teme ao Senhor. O diabo estava dizendo a Deus. Glória a Jesus. Aí o diabo quis mostrar para Deus, através desse versículo, por que Jó temia a Deus. Ó, versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? As obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Ou seja, o diabo estava dizendo a Deus: o Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, louvado seja Deus, da sua família, de tudo quanto ele tem. O Senhor tem abençoado tudo o que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicam na terra. Não é sem razão que Jó obedece ao Senhor. Satanás estava acusando, louvado seja Deus, que Satanás estava dizendo a Deus que Jó obedecia a Deus por causa dos bens que Deus tinha dado a Jó. Louvado seja Deus. Então o Senhor provou para Satanás que não era por causa disso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí diz o versículo 10 ainda: as obras de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Glória a Deus. É esse o nosso Deus. Ele abençoa os seus filhos de maneira extraordinária. Está escrito em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Louvado seja Deus. E não acrescenta dores, ou seja, e não traz nenhum sofrimento. Louvado seja Deus. Versículo 11. O diabo disse a Deus: ó, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. O diabo queria que Deus estendesse a mão e tirasse de Jó tudo quanto Jó possuía, que Deus tinha dado a ele. Observe o que disse o Senhor, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. Louvado seja Deus. Então Satanás queria que Deus estendesse a mão e tirasse tudo quanto Jó tinha. Deus provou para Satanás que não, e para nós também nos prova, que não é ele quem tira o que nós temos, e sim o diabo. Versículo 12. Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Louvado seja Deus. Lá em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão, se referindo ao diabo, veio para matar, roubar e destruir. Então, é o diabo quem tira as coisas das pessoas. Tira a saúde, tira os bens, tira o emprego, louvado seja Deus, e outras coisas. E não Deus. Deus não tira, Deus dá. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, Mateus 7,11, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. O próprio Jesus Cristo disse que Deus dá bens aos que lhe pedem, e não coisas mal. E não tira. Deus dá. Quem tira é o diabo. Louvado seja Deus. Aí o Senhor Deus disse, somente contra ele não estenderás a tua mão. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que Jó possuía, só não tocasse nele. Lá em 1 João,
o próprio João disse: filhinhos, somos de Deus, nós somos de Deus. E o inimigo não nos toca, não mexe conosco. Se nós estamos em obediência à palavra de Deus, o diabo não mexe conosco. Não adianta. Glória a Jesus. Aqui no Velho Testamento, Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó. No Velho Testamento, louvado seja Deus. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Versículo 13. E sucedeu um dia em que seus filhos, suas filhas, como eu já li para vocês, né? Louvado seja Deus, estavam se divertindo na casa do irmão primogênito, que é o mais velho, louvado seja Deus. Aí, diz o versículo sagrado: eis que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. Versículo 15. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, louvado seja Deus. Quem eram os sabeus? Os sabeus, meus amados irmãos, louvado seja Deus, moravam em Sebá. Por isso que o nome é sabeus. Eles moravam em Sebá e os sabeus, eles eram netos de Cã, um dos filhos de Noé. Os sabeus eram netos de Cã e eram bisnetos, louvado seja Deus, de Noé. E tem uma coisa, eles eram muito altos, louvado seja Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 10, versículo 7. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, o versículo sagrado diz: eis que deram sobre ele os sabeus e os tomaram. Naquele tempo, meus amados irmãos, havia muitas quadrilhas especializadas em roubar gados. Louvado seja Deus. E entre aquelas quadrilhas, os sabeus, eles eram os mais ousados a roubar gados das pessoas. Então, até aquele momento, louvado seja Deus, os sabeus ainda não tinham invadido as propriedades de Jó. Louvado seja Deus. Por que não tinham? Porque Jó e a sua propriedade ainda estavam cercados, estavam protegidos, louvado seja Deus, com a proteção de Deus. Louvado seja Deus. Então, eu li o versículo 15. O versículo 16 diz: glória a Jesus. O versículo 16 diz: estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Era uma notícia ruim atrás da outra chegando. Louvado seja Deus. Escapava só o mensageiro para trazer a notícia. Louvado seja Deus. E Jó ali, quando estava acabando de receber uma notícia ruim, chegava outro mensageiro com outra notícia ruim. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você veja, glórias a Deus. Estando ele ainda falando, o versículo 16 eu estou lendo. Veio outro e disse: fogo de Deus caiu. Quer dizer, um raio. O mensageiro estava dizendo que um raio tinha caído. A palavra que diz fogo de Deus. Embora, meus amados irmãos, esse ter vindo do céu, embora esse fogo de Deus ter vindo do céu, como diz a palavra aqui, louvado seja Deus, glória a Jesus, embora esse fogo de Deus ter vindo do céu, que eu quero dizer para vocês, é que não era realmente Deus que estava mandando, louvado seja o nome de Jesus. Não era Deus que estava mandando. Porque o senhor diz isso, pastor, você pode perguntar, louvado seja Deus. Porque lá em o fogo de Deus, o fogo aqui diz, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, quer dizer, matou as ovelhas de Jó, matou os moços, os filhos deles, e os consumiu. Então não foi de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então foi o diabo que mandou um raio e matou as ovelhas e os filhos de Jó. A expressão aqui, fogo de Deus, não quer dizer que foi Deus que mandou, nem que veio diretamente do céu, do trono de Deus. Como eu já disse,
João 10:10 diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Mateus 7:11, Jesus disse que o Pai dá boas coisas aos seus filhos. Mandar fogo do céu e matar os seus filhos não é coisa boa. Então não foi Deus que mandou. E lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13, diz que a besta fez grandes sinais de maneira que fazia até fogo cair do céu. Então não foi Deus que mandou esse fogo. Louvado seja Deus. O fogo que Deus mandou foi aquele que Elias orou e consumiu o holocausto. Ali foi Deus que mandou, mas isso aqui não. Louvado seja Deus. E disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram o fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Você já pensou que dia, que situação? Era uma notícia ruim atrás da outra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Sobre a vida daquele servo de Deus, daquele homem chamado Jó. Aí o versículo 18 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, quer dizer, o mais velho, versículo 19, eis que um grande vento, quer dizer, um tufão, um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, sobre os filhos de Jó, sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Que situação triste, né? Que situação horrível. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Por isso que eu coloquei o tema dessas mensagens, os 3 estágios de Jó. Louvado seja Deus. As 3 situações que Jó passou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí veja o versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Quando Jó acabou de receber a última notícia, louvado seja Deus, tudo notícias ruins, quando Jó acabou de receber a última notícia, o versículo sagrado diz: então Jó se levantou. Quer dizer, Jó se levantou cheio de tristeza. Louvado seja Deus. Aí diz o versículo sagrado: e rasgou o seu manto e rapou sua cabeça. Louvado seja Deus. Foi porque Jó fez isso. Rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. Louvado seja Deus. Ele fez isso em sinal, meus amados irmãos, de profundo sofrimento. Louvado seja Deus. Agora é bom observar, ó, e rasgou Jó o seu manto. Quem usa manto é rei, né? Os filhos de Deus são reis aqui na terra. Louvado seja Deus. Se alguns não estão reinando, é problema deles, por falta de conhecimento. Mas nós que somos filhos de Deus, nós somos reis. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Está escrito lá em Apocalipse 5:10. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós que somos filhos de Deus, nós somos reis. Não importa se o mundo acredita ou não, é problema deles. Louvado seja Deus. Mas é a palavra de Deus que diz, e Deus nos vê como reis. E a palavra de Deus diz: e eles, quer dizer, esses reis, esses filhos de Deus, reinarão sobre a terra. Reinar é dominar. Dominarão sobre a terra. O que é que existe na terra? Na terra existe desemprego, na terra existe pecado, na terra existe doenças, enfermidades, louvado seja Deus, crises, vírus, louvado seja Deus. A cada dia que se passa vai surgindo novos vírus, novas doenças, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós reinaremos sobre a terra. Nós que somos cristãos, filhos de Deus, nós é para reinarmos aqui na terra. Não é quando chegarmos no céu, não. No céu não existe desemprego, não existe doença, enfermidade, não existe crise. Não, é para nós reinarmos logo aqui embaixo. Louvado seja Deus. É para nós reinarmos, é para nós vencermos. Na época antiga em que existia reis, a palavra do rei era a palavra final. Quando um rei determinava que alguém iria morrer enforcado ou de qualquer outro meio,
A família podia considerar sem um membro da família, louvado seja Deus, porque realmente aquela pessoa iria morrer mesmo, louvado seja Deus. O que o rei determinasse estava determinado. Então, eu e você, nós que somos cristãos, nós somos rei. Então, o Senhor Jesus disse, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. Ou seja, a maneira de Jesus dizer o que ligares na terra, ele estava dizendo que vocês permitirem na terra. Quando você liga um interruptor para a luz acender, você está permitindo que a energia vá para a lâmpada para ela acender. E quando você desliga, você está proibindo que ela esteja na lâmpada, que ela volte. Então a lâmpada se apaga. Então pronto, Jesus diz, o que ligares na terra, o que vocês permitirem na terra, será permitido no céu. E o que você desligarem, o que vocês não permitirem na terra, não será permitido no céu, louvado seja Deus. Então você não tem que permitir doenças, enfermidades, que a crise nos atinjam, que os vírus nos atinjam, louvado seja Deus. Não, de maneira nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus. Nós tivemos essa pandemia aí, do Covid-19, louvado seja Deus. Eu digo para vocês com todo prazer, louvado seja Deus. Eu não usei máscara, louvado seja Deus, não usei máscara. Glória a Jesus. A minha igreja teve cultos constantemente, louvado seja Deus, e nenhum vírus nos atingiu nem vai atingir. E se ele se interferir de querer me morder, me atingir, coitado, ele não vai morrer, ele vai perder a vida dele. Louvado seja Deus, porque o fogo de Deus que está em mim é maior do que ele, do que o vírus. E o vírus não vai aguentar o fogo de Deus, louvado seja Deus. Ele vai morrer. Glória a Jesus. Então o versículo sagrado diz, 21 agora, ainda o 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, louvado seja Deus. Você sabe o que significa adorar? A palavra adorar não significa cantar hino, não. Louvado seja Deus. Muita gente acha que quando está cantando um hino, está adorando a Deus. A palavra adorar significa esvaziar-se de si mesmo. Louvado seja Deus. É quando nós se desligamos das coisas deste mundo, das coisas materiais, e nos ligamos completamente em Deus. Se lembra que Jesus disse à samaritana? O importante é que aquele que o adore em espírito e em verdade. É esvaziar-se de si. É isso que é adorar. Louvado seja Deus. Em versículo 21, para nós terminarmos essa mensagem. E disse, Jó disse, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Ou seja, Jó estava dizendo, eu vim sem nada para este mundo e sem nada vou voltar. Louvado seja Deus. Isso é verdade. Jó estava falando a verdade. Até aqui Jó estava falando a verdade. Eu e você, nós, nada torcemos para este mundo. A palavra de Deus diz. E manifesto é, quer dizer, e importante é que nada vamos levar dele. Então Jó disse, no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. Agora veja o que Jó também disse. O Senhor o deu, o Senhor me deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó errou aqui numa palavra, louvado seja Deus. Ele disse, o Senhor o deu. Foi tudo que Jó tinha, foi Deus que tinha dado, é verdade. Como está escrito em Provérbio, a bênção do Senhor é que enriquece. Louvado seja Deus. Então tudo que nós possuímos são bênçãos que Deus nos deu. Louvado seja Deus. Então Jó tinha enriquecido, era o maior milionário do Oriente, era ele, louvado seja Deus, porque Deus tinha dado, porque Deus tinha abençoado. Aqui ele falou certo. O Senhor o deu. Agora Jó disse, e o Senhor o tomou. Jó errou aqui. Louvado seja Deus. O povo do Velho Testamento, eles tinham em mente, louvado seja Deus, que tanto o bem quanto o mal vinham de Deus. Louvado seja Deus. Então por isso que Jó disse, o Senhor deu os bens a mim, a riqueza, e ele tomou. Louvado seja Deus. Aqui Jó errou. Que Deus deu, ele falou a verdade. Agora que Deus tomou, Jó mentiu. Porque a própria palavra diz que saiu Satanás da presença de Deus e tirou os bens de Jó, matou os seus filhos, matou os seus gados, as suas ovelhas. Então foi o diabo que tirou, não foi Deus. Aí Jó aqui, ele errou, ele se enganou. E o próprio Jesus disse lá em João 10:10 que o ladrão, se referindo a Satanás, veio roubar, matar e destruir. Então foi o ladrão, foi o diabo que roubou. Deus não é ladrão.
existem muitos crentes que dizem que Deus dá e Deus tira. Quando você diz que Deus tira o que você tem, ou o que alguém tem, você está dizendo que Deus não é ladrão. Cuidado com o que você está dizendo, viu? Deus não é ladrão. O próprio Jesus Cristo disse que o pai dele não é ladrão, não. O próprio Jesus disse que o ladrão é o diabo, não é Deus. Deus não rouba nada de ninguém, Deus não tira nada de ninguém. Deus dá e acrescenta. Tirar não. Aí Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, trouxe para vocês essa segunda mensagem sobre os estágios da vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O primeiro estágio foi quando ele era rico, tinha muito gado, muitas propriedades, louvado seja Deus, era o homem mais rico do Oriente. E o segundo estágio, louvado seja Deus, é esse aqui, que ele perdeu tudo, mas foi o diabo que tirou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Até existem cristãos que dizem, eu sou o segundo Jó. Mas quando eles estão se referindo que é o segundo Jó, eles só estão se referindo ao segundo estágio de Jó, que foi o estágio do sofrimento, que foi o estágio da perda. Porque eles não dizem que é o segundo Jó no primeiro estágio, que foi que Jó era o homem mais rico, que era próspero, e no terceiro estágio, que Deus deu em dobro tudo. Eles só querem se referir que são o segundo Jó no segundo estágio. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem encravadas em vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus falou o seu coração, porque eu preguei. O homem prega, mas quem falou com vocês foi Deus, não foi eu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se você gostou dessa mensagem, glorifique, exalte e engrandeça o nome de Jesus Cristo, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E se você gostou, eu peço que você divulgue esse trabalho, louvado seja Deus, você comente, faça comentários sobre esses vídeos, louvado seja Deus, glória a Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa, louvado seja Deus. Eu estou colocando mensagem todos, louvado seja Deus, ou seja, todas as segundas, todas as quartas, louvado seja Deus, e todos os sábados, 3 vezes por semana, tá certo? Divulgue esse trabalho, louvado seja Deus. Se você não é inscrito, se inscreva, e se você quiser deixar o like, deixe, louvado seja Deus, compartilhe, e com certeza Deus vai te abençoar muito mais, tá certo? Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.